Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar em dois sistemas de dados que são, basicamente, a fundação de quase todo o negócio moderno. Pensa neles como se fossem os dois cérebros de uma empresa. Um que age no agora, no presente, e outro que fica refletindo sobre o passado para poder planejar o futuro. Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que o aplicativo de delivery consegue processar um pedido em segundos e, ao mesmo tempo, analisar meses de dados para te sugerir a próxima refeição? A resposta para isso está numa divisão de tarefas genial bem no coração da tecnologia. É essa separação que permite que o negócio opere com a velocidade de um reflexo e, simultaneamente, com a sabedoria de toda a experiência que já acumulou. E para a gente entender bem essa dinâmica, vamos usar uma metáfora que eu acho ótima, a dos dois cérebros. De um lado, a gente tem o cérebro operacional, totalmente focado no agora, processando cada pequena ação. Do outro lado, o cérebro analítico, que mergulha fundo no passado para tirar conhecimento e guiar as decisões lá na frente. Juntos, eles formam uma inteligência do negócio. Vamos começar então pelo cérebro da ação, o verdadeiro sistema nervoso central da empresa. É ele que está ali capturando cada batida do coração do negócio, tudo em questão de milissegundos. Esse cara é o OLTP, o processamento de transações online. A missão dele é bem clara: fazer o negócio funcionar no dia a dia. Ponto. Ele foi construído para uma coisa: registrar, guardar e atualizar dados de transações com uma confiabilidade e uma eficiência, absurdas. E as características dele dizem tudo. O OLTP foi otimizado para velocidade e para aguentar milhões de operações pequenas e simples, sabe? Coisas como inserir um pedido, atualizar o estoque. Mas o ponto-chave mesmo, o superpoder dele, é a integridade. O grande ponto forte é garantir as propriedades ACID, que basicamente dizem o seguinte: ou uma transação acontece 100% certinha, ou ela não acontece de jeito nenhum. Zero meio termo. Isso evita qualquer tipo de inconsistência nos dados. E na prática, a gente interage com sistemas OLTP o tempo todo, mesmo sem perceber. Toda vez que passamos um cartão, fazemos uma compra online, reservamos um hotel, é um sistema OLTP ali, trabalhando nos bastidores para que tudo aconteça na hora e sem erros. E como ele consegue ser tão rápido para essas tarefas? Bom, o segredo está na arquitetura. Ele usa um armazenamento que a gente chama de orientado a linhas. Isso significa que todos os dados de um registro, tipo um pedido de um cliente, ficam guardados juntinhos. Isso faz com que atualizar aquele pedido específico seja, extremamente rápido. Esse é o ponto forte dele. E o ponto fraco? Essa mesma estrutura é bem lenta e ineficiente se você tentar analisar milhões de pedidos de uma vez só. Agora, vamos para o nosso segundo cérebro, o pensador estratégico. Se o OLTP é o sistema nervoso que reage na hora, o OLAP é tipo o córtex pré-frontal. É ele que é responsável pelo raciocínio complexo, pelo planejamento, pela visão do todo. OLAP é a sigla para processamento analítico online, e o propósito dele é completamente diferente. Ele não está nem aí para as transações individuais. O que ele quer é analisar milhões ou até bilhões de registros para descobrir padrões, tendências e aqueles insights que valem ouro. Aqui, o jogo muda completamente. A gente está falando de volumes gigantescos de dados históricos. As consultas são complexas, do tipo, qual foi a média de vendas por região para cada categoria de produto nos últimos 5 anos? E a estrutura mais famosa para fazer isso é o tal do cubo OLAP, que organiza os dados em várias dimensões, tipo tempo, produto, localização, para permitir uma análise super profunda de qualquer ângulo que se quer olhar. As aplicações do OLAP são puramente estratégicas. É com ele que as empresas descobrem quais produtos dão mais lucro, onde as campanhas de marketing estão funcionando melhor, como prever a demanda do futuro. Sem dúvida nenhuma, ele é um motor da tomada de decisão baseada em dados. E a arquitetura dele é o oposto total do OLTP. O OLAP usa um armazenamento colunar. O que isso quer dizer? Se uma consulta precisa somar todos os preços de venda, o sistema lê apenas a coluna preço, ignorando todo o resto. O ponto forte disso é óbvio, uma velocidade impressionante para análises gigantescas. E o ponto fraco? Tentar atualizar um único registro rapidinho se torna uma operação bem mais lenta e complicada. Ok, agora que a gente já conhece os dois, vamos colocar eles frente a frente. É aqui que as diferenças de propósito, de design, ficam cristalinas. Olhando para essa tabela, fica claro que eles são como água e óleo. O propósito, um é para executar, o outro para entender. As consultas, de um lado, simples, em milissegundos, do outro, complexas, podendo levar minutos. E aqui está o pulo do gato, a carga de trabalho. O OLTP foi feito para escrita constante. Já o OLAP é quase que 100% focado em leitura.
Eles foram construídos para tarefas que são, na essência, opostas. Esse gráfico aqui resume a história toda, de um jeito bem visual. Um sistema OLTP passa a maior parte do tempo escrevendo e atualizando dados. Já um sistema OLAP passa a, 95% do tempo só lendo enormes volumes de dados para análise. É por isso que tentar usar um para fazer a função do outro não é só ineficiente, geralmente vira um desastre de performance. Cada um no seu quadrado. Então, a pergunta é, como esses dois sistemas tão diferentes conversam entre si? Afinal, eles não são ilhas isoladas, né? Eles formam um pipeline de dados que é vital para qualquer empresa que queira aprender com o que faz e evoluir. O processo clássico é o famoso ETL, extrair, transformar e carregar. Funciona assim. Primeiro, os dados são extraídos lá do sistema operacional, o OLTP. Depois, eles são transformados, ou seja, limpos, agregados, formatados para análise. E, por fim, são carregados no sistema analítico, o OLAP, que geralmente é um data warehouse. Só que, com o poder dos sistemas analíticos modernos na nuvem, uma nova abordagem ficou super popular, o ELT. Aqui a lógica inverte. Os dados brutos são carregados primeiro e a transformação acontece depois, já dentro do sistema OLAP. Isso dá muito mais velocidade e flexibilidade, permitindo que os analistas modelem e experimentem com os dados de diferentes formas, conforme as perguntas do negócio vão mudando. E a evolução não para por aí, claro. O HTP, ou processamento híbrido, já é a nova fronteira. A grande promessa é criar um cérebro híbrido, um sistema único capaz de lidar tanto com transações quanto com análises complexas ao mesmo tempo, permitindo análises em tempo real sobre os dados mais recentes possíveis. É a busca pela visão instantânea. E tudo isso nos leva ao ponto central desta análise toda. A questão estratégica não é ter que escolher entre o OLTP e o OLAP. É sobre entender como orquestrar os dois de forma inteligente para tirar o máximo de valor disso. Essa citação resume perfeitamente a mentalidade correta. O objetivo é a sinergia. O OLTP captura os fatos do dia a dia e o OLAP transforma esses fatos em sabedoria estratégica. Um alimenta outro, num ciclo contínuo. Então, para a gente fechar, o OLTP é o pulso do negócio, o registro fiel de tudo que acontece, a cada segundo. Já o OLAP é a mente, que analisa esse pulso para entender a saúde do negócio e traçar o caminho para frente. Juntos, eles criam esse ciclo virtuoso de operar, analisar e melhorar, sem parar. E para terminar, eu deixo uma provocação. Com tecnologias como a HTAP ganhando cada vez mais força, será que um dia essa separação tão clara entre os dois cérebros vai desaparecer? O futuro da inteligência de negócios pode ser um cérebro unificado, que age e pensa ao mesmo tempo? O que isso significaria para as empresas? Fica aí a reflexão. Muito obrigada.